sou Valério, do canal Trabalhando para o Futuro. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho aqui da história do Espiritismo. Mas antes de entrar mesmo, assim, direto no assunto, vamos reforçar aqui um texto que está no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhante a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Então, esse trechinho aí, eu quis colocar no começo para demonstrar que existe assim uma questão toda de planejamento, né? Com relação aos trabalhadores da luz. Nós é que não sabemos nem o que a gente vai fazer amanhã, né? O ano que vem, mas a espiritualidade faz um planejamento assim a longo prazo. Eles não vão fazendo as coisas sem se preparar para fazer as coisas, né? É bem diferente da gente. Então, com esse texto, já indica assim que o imenso exército, ao receber as ordens do seu comando. Então, eles, os trabalhadores da luz, receberam o comando de aumentar a divulgação, aumentar a mediunidade, aumentar o intercâmbio mediúnico, fazer ficar assim, mais conhecido essa realidade. Então já começaram assim, várias ações em diversos lugares do planeta para chamar a atenção, inicialmente para chamar a atenção, para depois, de certa forma, preparar o espaço para a revelação, né? Da doutrina espírita, do Espiritismo. Então, vamos falar um pouquinho aqui do fenômeno Hydesville. Hydesville era uma cidade assim, do interior de Nova York, Estados Unidos, uma cidade pequena, muito pequena, onde tinha lá, entre os moradores, tinha uma família, né, a família Fox, que era o pai, a mãe e duas filhas. Eles até tinham mais filhos, mas que moravam com eles lá eram duas filhas, que era a Margarete, de 12 anos, e a Kate, de 9, né? Quando eles mudaram para lá, enquanto eles estavam lá e tal. Em março assim, de 1848, começou assim, uma série de ruídos na casa. A casa era de madeira, então você imagina escutando barulhos, né? Barulhos na parede, no teto, no chão, e procurando a origem dos barulhos e não achando nada. Aquilo, pense, se coloque no lugar, você escutando esses barulhos, investigando e não acontecendo nada, não achando quem é que está produzindo esse barulho, é claro que a gente ia ficar meio desconfiadinho, né? E foi o que aconteceu mesmo. Só que o barulho foi aumentando tanto, que a Kate, a mais nova, que na época tinha em torno aí de uns 11 anos, né? A mais nova, ela decide interrogar, perguntar para aquele barulho o que estava acontecendo lá, né? E ela até chegou a apelidar, colocou um apelido para aquele barulho, que era o pé rachado, algumas vezes chamava de perneta, né? Senhor Perneta, faça o que eu faço. E bateu 3 palmas, né? 2, 3. E imediatamente ouviu-se as 3 pancadas. Aí a irmã, Margarete, que na época tinha lá 14 anos, achou interessante, né? E também quis repetir, agora sou eu. Faça assim, bateu 4 palmas. E aconteceu de 4 pancadas ressoarem, né? Ela até ficou assim, meio com medo dessa situação aí, depois. Mas esse foi o início dessa conversa aí, de chamar o senhor Perneta e começar uma espécie de diálogo. Na época também a mãe, a senhora Fox, ela querendo assim, de certa forma, fazer um teste, pediu que fossem indicadas as idades dos seus filhos, sucessivamente, né? E as pancadas começaram a falar, de certa forma, a dar a quantidade, a idade de cada um dos seus filhos. Até que no final ele fez uma pausa maior e depois deu lá 3 batidas mais fortes, né, correspondente
a idade do menor que havia falecido. Isso deixou ela assim muito impressionada com isso aí, né? Porque ninguém, ali só tinha o pessoal da família, o pessoal não conhecia, não sabia essa informação, né? O pessoal do lugar lá não tinha essa informação. E agora você imagina isso acontecendo todos os dias, várias vezes por semana, a cidade pequena, aí um vizinho conta para o outro, descobre, e a conversa vai ficando solta e aparecendo assim aquele monte de curioso, querendo saber o que estava acontecendo, que raio de coisa era essa, né? Por que tinha esse tanto de pancada, né? Então centenas de pessoas passaram a visitar, a vigiar, querer saber o que estava acontecendo com aquele barulho. Aí, o que é a experiência, né? O negócio vai acontecendo e a gente vai bolando alternativas. E uma dessas alternativas foi assim, combinou com o senhor Perneta, se fossem dar uma batida, se for não, dá duas batidas. De certa forma, tipologia, né? Que é exatamente a utilização desses sinais aí. Com isso começou-se uma conversa. Depois foi melhorando, evoluindo isso aí, acrescentou letras do alfabeto e por batidas e indicando as letras do alfabeto. Dessa forma, eles acabaram conseguindo se comunicar com o senhor Perneta, o pé rachado, ou o senhor Perneta, e ele foi indicando através das batidas, foi formando frases, né? Pegou lá um lápis, uma caneta de tinteiro de antigamente, né? 1848, vocês imaginam na época lá, né? Pegou alguma coisa que escrevesse e foi formando frases. Imagina também o tempo gasto. Letra C, 3 batidas. Tum, tum, tum. Letra D. Né? Era um negócio, começou assim de forma bem rudimentar mesmo. Mas tudo evolui, né? Mas nessa época era desse jeito. Aí acabou se descobrindo o nome do senhor Perneta, né? Que era Charles Rosman. Esse Charles Rosman também ele comentou nas batidas, ele transmitiu a informação de que havia sido, a profissão dele era de mascate, né? Viajante, viajava vendendo as coisas. E que ele tinha mais ou menos 31 anos na época que alguém matou ele a facada, né? Deu um monte de facada lá para roubar as mercadorias e o dinheiro que estava com ele. E que isso já tinha acontecido há 5 anos atrás. Foi dando as pistas e indicando que o corpo dele estava enterrado na adega, a mais ou menos 3 metros abaixo do solo. O que depois o pessoal acabou investigando, né, e confirmando a história de que realmente acharam lá um esqueleto a 3 metros do solo, do jeitinho que foi indicado aí. E isso foi assim, chamando mais atenção, né? Mais gente queria saber, mais gente queria ir lá ver. Foi inclusive assim, arrumaram várias pessoas, vários estudiosos, para estudar o fenômeno, para ver o que estava acontecendo e para demonstrar que era enganação. E acabava que esses estudiosos chegavam a uma conclusão diferente disso, que não era enganação. Quer dizer, a história mostrou depois, né, que elas eram médiums. Depois que Kardec criou o termo médium, acabou-se concluindo que elas eram médium também. Então, de certa forma, os fenômenos de Heidesville abriram-se a porta, né, para muitos outros fenômenos. Foi um recurso, foi uma estratégia para chamar a atenção. No começo eu li um trechinho lá do prefácio do Evangelho, né? Dizendo que os Espíritos tinham recebido, os Espíritos do Senhor, igual um imenso exército, ao receber uma ordem de comando, quer dizer, recebeu a instrução, a ordem de comando de aumentar a mediunidade, criar condições para que fosse desenvolvido a terceira revelação, né? A doutrina espírita. E esse fenômeno de Heidesville foi uma das estratégias utilizadas para chamar a atenção disso, mostrar para o mundo que tinha um negócio meio diferente aí, que merecia ser estudado.
que foi o que aconteceu, né? Bom, esse é uma historinha, esse é um fato que está na história do Espiritismo, da doutrina espírita. E vamos falar um pouquinho de um outro fato, né? As mesas falantes ou mesas girantes, que foi o nome que deram para o fenômeno que acontecia lá na época. Esse Hydesville, Estados Unidos, na cidade lá do interior de Nova York, mesa girante, mas na França. Depois isso foi se expandir. Mas foi na França, mais ou menos em 1850, onde surgiu assim uma espécie de brincadeira que eles apelidaram de mesa girante, mesa falante. Isso assim, então, virou uma febre. Tudo quanto é festa tinha esse negócio aí. Bom, e aí como é que funcionava, né? Essas mesas falantes, girantes, o pessoal, alguns dos presentes colocavam a mão em cima da mesa, sobre a superfície da mesa, encostava o punho mais ou menos em cima, e através de fenômeno de efeito físico, essa mesa subia, ela caminhava, ela flutuava, ia para cima, para baixo. Hoje a gente falando assim parece meio esquisito, né? Mas na época isso aí, o que está na história relatado pelos historiadores, é que na época isso se tornou assim uma febre. Todo lugar que tinha um negócio desse aí. Mas pense bem, já era uma estratégia dos espíritos da luz. Igual foi o fenômeno de Hydesville, também foi o fenômeno das mesas girantes, para chamar a atenção, para observar que tinha alguma coisa diferente aí. Então, começou as pancadas, aí as pessoas começavam a perguntar, e através de batida, criou aquele esquema de tipologia das letrinhas, depois as letras do alfabeto, aí você ia indicando a letra, fazia um barulhinho, a pessoa ia cutucando, escrevendo a letra indicada. Com o passar do tempo, aumentando essa comunicação, a própria energia que se manifestava falou que era um espírito. E a partir daí, ele também foi que sugeriu que se colocasse assim, como se fosse lápis, né? Em mesinhas pequenas, amarrado o lápis ali, adaptado, e com esses lápis começava a escrever. Tá vendo? Isso é uma evolução do negócio. Até que chegou num ponto que falou, não precisa de mesinha, você pode pegar o próprio lápis com a mão e escrever. E aí nasceu a psicografia, né? Muito utilizada hoje. A maioria dos livros da doutrina espírita são psicografados, né? Um grande médium de psicografia que a gente conhece aí, a gente conhece vários, mas o maior foi Chico Xavier, né? Que escreveu em mais de 400 e tantos livros de assuntos diferentes, de diversos, né? Escreveu inclusive assuntos que ele não tinha conhecimento daquele negócio lá, e escreveu demonstrando um conhecimento que ele não tinha, porque era o espírito que falava, que agia através da caneta, do lápis dele lá, passando a informação. Então, em 1853 a 1855, essas mesas girantes constituíam assim, em Paris um verdadeiro passatempo, né? Sendo diversão quase que obrigatória nas reuniões sociais, para chamar a atenção. E vamos dizer que conseguiu atingir o objetivo, né? Chamou a atenção. Hoje a gente não vê muito isso mais, porque a gente já acredita, né? Aqui no Brasil, a maioria já acredita que o espírito não morre, intercâmbio mediúnico, mediunidade. Muitas vezes a própria pessoa é médium, se não alguém perto dessa pessoa, de nós mesmos, a gente conhece, né? Às vezes a esposa, o marido, o filho, o vizinho, o parente, que tem essa habilidade, essa mediunidade de ver, de escutar, de sentir os espíritos, de escrever, né? E aí a história fala que mais ou menos em maio de 1855, o professor Rivail
Vamos ver lá o nome. Hippolyte Léon Denisard Rivail. Esse era o nome, do depois passou a se chamar Allan Kardec. Adotou-se um pseudônimo, Allan Kardec, né? Hippolyte, ele era assim, já tinha escrito vários livros, era uma pessoa muito culta. Para não misturar as coisas, ele preferiu adotar um nome, Allan Kardec, né? E a partir daí começou a trajetória dele, sendo considerado hoje o codificador do Espiritismo. Bom, então, em maio de 1855, o professor Rivail, ele teve a oportunidade, né, de presenciar os fenômenos da mesa girante. Percebeu que não era aquela questão do sábio, né? Todo mundo está vendo a mesma coisa, mas um cara sábio, que tem uma inteligência um tanto diferente, observa aquele fenômeno e fala: mas tem alguma coisa aqui a mais do que o que o povão está vendo. Que foi exatamente o que aconteceu com Allan Kardec aqui, nessa situação. Enquanto todo mundo estava querendo era só brincar com a mesa, Kardec observou que tinha uma coisa diferente aí. E começou e resolveu investigar. Sabe, aquela situação assim, para você falar sobre um assunto, você tem que estudar, tem que investigar, tem que entender do assunto para poder falar. E ele considerava isso, assim, levava isso muito a sério. Então ele começou a investigar e estudar como aconteciam esses fenômenos. Foram feitas assim muitas pesquisas, né? Percebeu que as mesas não falavam, que quem se comunicava eram os espíritos de pessoas que já haviam morrido. Tem até, vamos fazer uma propaganda aqui, tem até, ou tinha, vamos lá, espero que ainda continue, no Netflix tem lá um filme chamado Kardec, que fala da vida de Kardec. As situações, descreve diversas situações que ele passou lá, né? Eu até recomendo, vocês assistir esse filme, Kardec. Bom, então de certa forma, também, igual o fenômeno de Heidesville, serviu para motivar, para incentivar, para provocar outros fenômenos, né? Ou também as mesas girantes, apesar de no início ser considerada uma brincadeira de salão, também surgiu como um impulso inicial para a codificação do Espiritismo. E vamos até tirar um trechinho aqui, citar um trechinho de Obras Póstumas. Em 1800, claro que eu vou colocar na descrição do vídeo a bibliografia, tá bom? Mas isso aqui é Obras Póstumas, a minha primeira iniciação no Espiritismo. Esse é o título que está lá. Então, em 1854, está lá escrito, né, que Kardec pela primeira vez ouviu falar das mesas girantes. Encontrei um dia um magnetizador, Sr. Fortier, a quem eu conhecia desde muito tempo, e que me disse: já sabe da singular propriedade que se acaba de descobrir no magnetismo? Parece que já não são somente as pessoas que se podem magnetizar, mas também as mesas, conseguindo-se que elas girem e caminhem à vontade. Numa outra circunstância, outra situação, esse mesmo Fortier acrescenta, né? Temos uma coisa muito mais extraordinária, não só se consegue que uma mesa se mova, magnetizando-a, como também que fale. Interrogada, ela responde. Isto agora, repliquei, né? Kardec falando agora, é outra questão. Só acreditarei quando vir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa tornar-se sonâmbula. Até lá, permita que eu não veja, no caso, mais do que um conto para fazer-nos dormir em pé. Esse é o trechinho lá de Obras Póstumas, né? E, por fim, um outro texto aqui, fala assim, isso já é Espiritismo Básico, lá de Pedro F. Barbosa. Para tirar os homens do torpor espiritual em que vivia, para que se preparasse para receber uma revelação, era preciso, em verdade, que ocorressem fenômenos capazes
capazes de lhes provocar o medo, o assombro, a maior curiosidade. Tá vendo? Aí a gente percebe de novo aquela questão do planejamento, aquela questão do trabalho. Foi orientado, né, pelos espíritos que coordenam a evolução do planeta, que houvesse esse movimento, aumentasse esse intercâmbio mediúnico, criasse a terceira revelação, as bases do Espiritismo, e os trabalhadores da luz estão trabalhando nesse sentido aí, ainda estão trabalhando e vão ter ainda muito trabalho ainda pela frente. Mas no caso aqui a gente está querendo só reforçar essa questão das estratégias, né? Os espíritos da luz utilizam-se de estratégias e os espíritos das trevas também. Não vamos subestimar não, porque, né? Mas é uma coisa assim muito interessante que começou chamando a atenção, despertando fenômenos físicos, fenômenos visuais, e até chegar no que a gente se encontra hoje. Já evoluiu muito, mas Kardec deixa claro também que ele estava fazendo a base, né? Depois da base, muitos tijolinhos já foram acrescentados, muita coisa evoluiu, né? Começou lá com a batidinha, né? As letras, hoje escrita, hoje muitos psicógrafos nem usam caneta mais, já vai direto no computador e já está digitando. As coisas vão evoluindo, tudo evolui. A mediunidade evolui, o ser humano evolui, o planeta evolui, tudo evolui. Bom, ajude a divulgar a mensagem do canal, compartilhe com seus amigos e com quem gosta desse tipo de assunto, né? Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Toda quinta-feira será publicado um novo vídeo. Se una a nós e vamos juntos trabalhando para o futuro. Pensa, gente, esse tipo de conhecimento sendo divulgado, sendo assimilado, melhora o planeta, melhora a questão de passar um planeta de expiação e próximo para regeneração, porque você vai saber, por exemplo, que o que você planta, você colhe. Se você faz o mal para os outros, isso vai voltar para você. Se você cria o problema, depois você tem que resolver o problema. Bom, dê o seu like, assista os outros vídeos do nosso canal.